Os dois réus no processo sobre a morte do lutador de jiu-jitsu Caio Ribeiro foram ouvidos hoje no Fórum de Campinas. Essa foi a terceira audiência do caso e a primeira em que a acusada Adriane Pereira compareceu. Ela disse que na noite do atropelamento não foi ouvida pelos policiais e que assinou o boletim de ocorrência sem ler. A audiência durou cerca de 2 horas no Fórum de Campinas. Essa foi a terceira do caso. Adriane Pereira e Fabrício Rodrigues da Silva foram ouvidos. O depoimento mais aguardado durante a tarde foi o dela. Diante do juiz, ela disse que naquela noite, quando saiu do restaurante e estava na avenida, um carro amarelo começou a acelerar atrás dela. Ela se assustou, se sentiu acuada e acabou perdendo o controle do carro. Quanto à bebida, disse apenas que tomou naquela noite 2 ou 3 cervejas, diferente da polícia que afirmou que ela estava embriagada. O limite legal brasileiro é muito baixo. Se você tomar 2 cervejas, você não vai passar no teste do bafômetro, mas não significa que você esteja embriagado. Então, o que ela afirmou, ela admitiu ter tomado de 2 a 3 cervejas, mas ela estava controlando, tanto que após o acidente, ela ligou para as pessoas, ela prestou depoimento, ela conversou normalmente. Ela ainda disse que estava a 70 quilômetros na via e não em alta velocidade e que durante o registro do boletim de ocorrência não foi ouvida pelos policiais e assinou o documento sem ler. Fabrício também negou o depoimento dos policiais que afirmaram ter presenciado o racha entre os veículos. Os policiais fizeram depoimento no olhômetro. Tinha algum aparelho para auferir a velocidade? E os depoimentos são contraditórios também, dos policiais. Se pudesse voltar no tempo, a Adriane disse que gostaria de pedir desculpas. Ela tinha que ter pensado isso antes, agora é tarde, não tem como trazer o Caio de volta mais. Caio Ribeiro, de 23 anos, foi atropelado quando andava pela calçada na Avenida Júlio Prestes, no Taquaral, em Campinas. Ele era lutador de jiu-jitsu. Por enquanto, a justiça ainda não decidiu o futuro dos réus. O juiz determinou, então, 5 dias para cada parte para que apresente as alegações finais. Após os 5 dias, mais 5 para a defesa do réu Fabrício. E depois mais 5 para a defesa da ré. Então, após isso tudo, que deve ser no dia 22 de março, o juiz já estará com o processo para a conclusão dele. E aí sim ele vai decidir se o réu ou os réus devem ir a júri ou se deve ser impronunciado ou talvez desclassificado, não para o crime de homicídio doloso, que é o meu caso, para um homicídio culposo.